Tribunal de Contas do Estado notificou o Ribeirão por gastar mais de 85% do que arrecadou, um sinal de desrespeito à responsabilidade, algo que todo cidadão deve ter. A Regiane tem uma loja de semijoias há muito tempo na Avenida Dom Pedro. O segredo? Ela marca tudo que gasta e arrecada numa agenda. É desta maneira que ela faz economia. Dentro disso, às vezes eu consigo ver que alguma coisa, às vezes eu dei uma exagerada, gastei a mais. Então eu falo assim, opa, eu vou dar um break nisso daqui, vou controlar, vou comprar menos, isso não precisa. Às vezes eu exagerei, comprei alguma coisa a mais e nisso eu consigo dar uma pisadinha no freio e dá muito certo. Ela não fez qualquer curso no ramo das finanças. A boa e velha prática levou ela ao autocontrole. A minha faculdade é a experiência diária, troca de experiência até com outras pessoas que eu converso, que são bem estudadas. E eu acho que a troca de experiência, eu no caso na prática, e pego alguém que é estudado e a gente faz uma junção e dá muito certo. Mas tem muitas administrações públicas que não têm a segurança da comerciante. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo notificou 575 prefeituras para o risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório tem por base a análise contábil relativa ao terceiro bimestre deste ano, de maio a junho. 89% dos municípios de São Paulo receberam alertas. Ribeirão Preto foi uma das cidades notificadas por ter superado o limite de despesas de 85% em relação às receitas. O Tribunal de Contas pediu que a Prefeitura adote medidas de adequação para não sofrer sanções. De acordo com o relatório, em junho, Ribeirão Preto arrecadou 3,1 milhões de reais e gastou 2,7 milhões. Este especialista alerta sobre o perigo de trabalhar com as finanças no limite. A gente sabe que no Brasil, seja poder municipal, estadual, federal, a gente tem várias demandas da população que precisam ser resolvidas. A gente tem vários problemas como país. À medida que você não vai resolvendo, que você vai operando travado no limite, sem espaço, novas demandas vão surgindo com dinamismo e você ainda não resolveu aquelas, vai virando a famosa bola de neve. Ele explica a importância do controle de cada prefeitura desde o orçamento. Precisa fazer uma revisão, né? Verificar o que está acontecendo com as obras, com as implementações, com as ações sendo feitas, o que esperaria se está sendo resolvido versus o que está sendo resolvido de fato, o andar da carruagem, famoso, né? As administrações municipais tiveram uma redução de gastos por conta da pandemia da Covid-19. Por exemplo, com congelamento de reajustes salariais e a vinda de verbas federais. A volta ao normal tornou-se um desafio. Isso auxiliou a fazer um ajuste fiscal, vamos dizer assim, durante o período da pandemia. Agora, com a retomada das atividades econômicas e tudo mais, houve uma cobrança dos funcionários públicos em geral por readequação salarial e também uma necessidade de retomada de muitos dos serviços públicos que tinham ficado relativamente parados para dar preferência aí para a área de saúde, né? Enfoque na área de saúde. Então, por isso, nós estamos vivendo hoje um cenário onde as prefeituras estão voltando a viver esse descompasso orçamentário com um grande aumento de gastos sem um processo de arrecadação que acompanha esse aumento de gastos. O Tribunal de Contas do Estado ressalta que a fiscalização examina caso a caso para a elaboração do relatório final das contas anuais do exercício de 2022. A possibilidade de punição pode fazer os executivos andarem na linha. A punição, normalmente, vai passar por um processo administrativo que vai avaliar qual é o nível de punição que o agente público pode sofrer, podendo chegar, inclusive, em impedimento de participar de processo eletivo, né? Haver uma pressão, né, inclusive podendo comprometer a participação deles em disputa de cargos eletivos, ajuda que esses agentes públicos tenham mais responsabilidade com o erário, o que é muito importante, principalmente aqueles que ainda têm expectativas relativas a novos processos eleitorais, né? Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que, em relação ao cumprimento da Constituição Federal, o município realiza o acompanhamento permanente das despesas correntes em relação às receitas, de forma que não ultrapassem o limite previsto de 95% do dispositivo legal. O Executivo diz que o percentual de 85% é uma faculdade para medidas de controle. Caso esse percentual persistir ou superar os 95%, serão tomadas as medidas de ajuste fiscal constante.
Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar aqui com o doutor de Direito Financeiro, professor de Direito Financeiro, Gabriel Lochaguim. Professor, enquanto a população amargou toda aquela crise econômica, os prefeitos fecharam a conta no azul com verbas milionárias que vieram aí do socorro da pandemia. O que explica, então, tantas cidades recebendo esses alertas agora? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde. Os municípios têm que cuidar basicamente de 3 coisas com relação à sua despesa. Tem que verificar se podem cumprir a meta fiscal, ou seja, se não vão gastar mais do que a meta prevê. Tem que verificar se cumprem os limites de despesa de pessoal e tem que verificar se cumprem os limites de dívida pública. Sempre que eles chegam perto de descumprir esse limite, ou existe algum risco verificado de que descumpram esse limite, os tribunais de contas emitem um alerta. Podem emitir esses alertas a cada 2 meses, em alguns casos emitem a cada 3 meses, mas o fato é que eles colaboram para que haja um controle maior das finanças, um controle preventivo maior das finanças da parte dos municípios, dos estados e da União. É esse o caso. Aparentemente se verificou algum tipo de risco e preventivamente o Tribunal de Contas avisou todos os municípios de que há alguma chance de que essas metas fiscais se vejam comprometidas. Isso não é, evidentemente, uma constatação ainda, porque, como eu disse, nós estamos em âmbito de controle preventivo, não é o controle posterior à falta ou à irregularidade. Se trata de uma análise prévia de que alguns riscos estão presentes e é muito importante que as cidades estejam atentas aos alertas recebidos. Doutor, os impostos, taxas, tarifas só aumentaram para nós cidadãos. É certo que uma prefeitura esteja com dificuldades de gerenciar os seus recursos, o seu cofre nessa reta final do ano? É sempre preocupante que, mesmo com o aumento de arrecadação, haja alguma dificuldade de se cumprir os objetivos fiscais. E é isso que deve ser objeto sempre de constante atenção e, por isso, um órgão externo aos municípios, no caso, o Tribunal de Contas, os assessora ao fazer esse acompanhamento. E claro que as situações podem variar, até porque foram muitos municípios do estado de São Paulo que receberam esse alerta, mas em geral, o que pode estar ocorrendo é que haja uma queda na arrecadação prevista, uma elevação imprevista da despesa ou que haja algumas despesas não computadas que estejam agora chegando às contas públicas. A função é identificar exatamente qual é o problema para decidir qual é a estratégia a ser adotada daí para frente. Como já houve, e bem apontado pela reportagem, uma elevação da carga tributária, muito possivelmente o ajuste possível é pelo lado da despesa. E o ajuste pelo lado da despesa significa contingenciar recursos, significa cortar verbas para que se cumpra a meta fiscal. A situação de corte de despesa é sempre muito delicada porque há algumas despesas mais prioritárias do que outras. E a função da administração pública é identificar quais despesas podem esperar mais um pouco, podem ser contingenciadas e quais têm natureza mais urgente. Em geral, pagamentos de benefícios assistenciais ou despesas muito fundamentais para a população ou pagamento de fornecedores, esses têm mais urgência para não interromper a continuidade do serviço público do que outros que poderiam ser adiados. É uma escolha difícil, mas que muito possivelmente a administração municipal vai ter que fazer. Gabriel Lochaguim, professor de Direito Financeiro, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Eu que agradeço. Boa tarde.